Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu gostaria de começar esse episódio fazendo uma reflexão que eu ouvi em um episódio do Café com Joia da Fabi, que tem martelado muito na minha cabeça esses últimos dias. Ela dizia algo mais ou menos assim: Você consegue chegar na sua visão, nos seus sonhos, apenas com quem você é hoje? Ou com os recursos que você tem hoje? Se a sua resposta for sim, sinto em informar que isso não é uma visão ou um sonho, isso é apenas uma limitação que você está se colocando. Calma, eu sei que o que eu falei é meio tenso, pesado, mas quando eu ouvi isso dela, eu também travei, porque é óbvio. E é justamente por ser óbvio que a gente apenas ignora que estamos vivendo na nossa zona de conforto, ao invés de viver nos nossos sonhos, numa área que nos gera desconforto, que não exige investimento, coragem, risco. E aí eu pensei, tá, Vic, mas o que é um sonho mesmo, uma visão? Como que eu sei se eu tô me limitando ou não, se eu não sei nem o que é? Então, segundo o que eu vi, e eu gostei da definição, claro, sonho é aquilo que nasce no desejo, mas que ainda não tem forma, prazo ou recurso definido. É uma imagem mental do que você gostaria de viver, mas que ainda não foi transformado numa visão, que falta ainda a estrutura, profundidade ou até mesmo uma direção. É uma vontade, uma imagem solta. Seria incrível se isso acontecesse. Ele te inspira, mas ele também não te exige nada. Ele ilumina, mas também não aponta a direção do nosso caminho. Já a visão, por outro lado, é quando a gente pega esse sonho e transforma em algo concreto, o suficiente para nos mover. Quando ele ganha uma direção, então você sabe para onde você está indo e qual a mudança que você deseja criar. Uma dimensão, quando você entende o tamanho dessa transformação, o quanto ela está distante dos seus recursos atuais e o quanto você precisa se tornar para conseguir alcançá-la. E responsabilidades, você assume que não basta só querer esse sonho ou essa visão. Você precisa construir novos comportamentos, novas competências, novos recursos para chegar lá. Ou seja, visão é quando o sonho deixa de ser só bonito e passa a exigir uma evolução. E aí eu pensei, isso precisa virar um episódio. Precisa ser um lembrete diário para mim e para você que ainda não estamos vivendo os nossos sonhos ou as nossas visões. Se estamos apenas tentando adaptá-los para a nossa realidade atual, isso significa que estamos somente nos conformando e nos limitando de crescer, voar, de transformar vidas. Isso precisa virar um episódio porque muita gente que me ouve é sonhadora, é inteligente, é trabalhadora, sabe? São pessoas incríveis, mas elas também podem estar presas nesse lugar de querer muito e fazer pouco, e não porque elas são preguiçosas, mas porque estão construindo a visão delas com os recursos que elas têm hoje. Eu mesma me vejo nesse lugar várias e várias vezes, adaptando meus sonhos e as minhas visões, utilizando apenas os meus recursos atuais. E por quê? E por isso, eu quero que hoje a gente reflita juntos sobre isso. Por que uma visão real ela pode assustar? Por que uma visão só ela em si não basta? E por que, sem desenvolver dois recursos como competência e comportamento, segundo a Fabi, ninguém consegue chegar lá? Eu queria que a gente pensasse juntos agora que no seguinte situação, sabe? Tipo, a sua visão, ela te dá medo ou ela te conforta? Porque a visão de verdade, aquela que é realmente capaz de transformar você, o seu trabalho, a sua história, ela não é aconchegante. Ela não cabe na sua rotina atual, nem na sua versão de hoje. Uma visão verdadeira é aquela que, quando você olha e pensa, você fala tipo, meu Deus, eu não sei se é essa pessoa ainda. Quando você fala, tipo, minha empresa ainda não tá pronta para chegar nesse passo e eu não faço ideia de como chegar lá. E é exatamente que aí mora o segredo. Você não consegue chegar na sua visão usando apenas o que você já tem hoje. Isso não é visão. É só a continuidade do que você já está fazendo. É a sua zona de conforto vestida de planejamento estratégico. E quando a gente entende isso, dois tipos de pessoas começam a aparecer com muita clareza.
O primeiro tipo é aquela pessoa que sonha pequeno. Ela só coloca metas que ela sabe realmente que ela consegue cumprir. E olha, eu já fui essa pessoa muitas vezes. A pessoa, ela só cresce. Ela cresce, assim, pouquinho, um pouco por ano, tudo bonitinho, sabe? Mas ela nunca se transforma. E é sempre assim, tipo, eu coloco essa meta porque isso eu consigo fazer. Ou isso eu dou conta. Ou isso dá pra fazer, é fácil. Tipo, é seguro, é confortável, é totalmente previsível, mas também é limitante. É como passar o ano inteiro dando 2 passos pra frente e um pra trás. Como se você nunca praticamente saísse do lugar. Ou demorasse muito, muito mesmo pra chegar em algum lugar. E o segundo tipo de pessoa é o sonhador que nunca chega lá. Quantas vezes a gente não foi ele, né? Esse é totalmente o oposto. Ele tem uma visão gigante, linda, inspiradora, mas ele nunca constrói os recursos necessários para chegar lá. Sabe aquela pessoa que diz: um dia eu vou fazer tal coisa, mas esse dia ele nunca tem data, nunca tem plano, nunca tem músculo? É uma pessoa que vive de intenção, mas não de execução. E por que isso acontece? Porque para chegar na sua visão, você precisa ter 2 coisas. A primeira é a competência, que eu comentei lá em cima, que seria a parte técnica, o saber fazer. Essa parte a gente realmente desenvolve rápido. Seria um curso, ouvir um podcast, ou algo no YouTube, fazer uma mentoria, uma faculdade, um MBA, um mestrado ou doutorado, ou até mesmo aprender com o chat GPT. E aqui eu tenho uma história muito interessante para contar, e que talvez eu não me orgulhe de todas as partes. Eu nunca fui uma pessoa tão antenada na tecnologia. Na faculdade eu até cheguei a aprender Python, mas eu nunca fui realmente boa, assim. Foi mais ou menos. Eu não acompanho redes sociais da moda, não sei o que tá bombando, não sei como mexer, não me adaptei a elas. Eu demorei 1 ano pra realmente, assim, trocar 100% o meu Android por um iOS. E até hoje eu não utilizo todos os recursos do meu celular, não porque eu não gosto só, mas porque eu não sei realmente usar tudo que ele disponibiliza. E por que eu tô te contando tudo isso nesse episódio, né? Porque lá na minha faculdade, inclusive eu fiz uma faculdade muito boa de engenharia, eu gostava bastante. Eles me ofereciam vários cursos extracurriculares. E eles faziam isso porque na minha grade só servia os cursos deles. E adivinha qual foi o curso que eu fiz, assim, uma vez? Power BI. E adivinha o que eu achei? Chato. Muito chato. Tentei fazer o básico. Achei ruim, chato, tedioso e desisti. Confesso, desisti, fui para outra matéria extracurricular, podia escolher várias, então fiz outra. Eu não entendia para que servia, eu nunca tinha ouvido falar dessa ferramenta, eu nunca tinha visto ninguém realmente usar ela, mesmo que eu sabia que tinha um setor lá na minha empresa dessa área. Para mim era só uma aula de Microsoft sem finalidade nenhuma. Diferente, por exemplo, do curso de Excel, que eu já usava, era uma coisa que eu gostava, achava que eu tinha muito a aprender e a poder utilizar. Agora, corta para o final do ano passado e o começo desse ano. No trabalho, eu tive uma oportunidade, uma necessidade de aprender a desenvolver exatamente o quê? Isso mesmo, a ferramenta tediosa, o bendito Power BI. E com quem eu aprendi? Com o chat GPT. Não foi com vários e vários cursos, porque eu até tentei. Mas eu achava que eles não funcionavam para mim. Eu não conseguia realmente colocar em prática e conseguir ir até o fim desses cursos, por mais que eu achasse que eles fossem valiosos para o meu currículo. As metodologias, elas não pareciam conversar com os meus cenários e eu não conseguia aplicar do jeito que eles me explicavam, passo a passo. No fim, foi o chat com quem eu melhor me encaixei no jeito de aprender. Ele me mostrava exatamente o que eu precisava fazer, me dava 3 ou 4 formas de aprender a como eu podia criar a minha visão. Eu testava, ajustava, via a que melhor se encaixava, a que eu melhor gostava de trabalhar. E hoje eu vejo o quanto eu evoluí nessa ferramenta, o quanto eu adoro trabalhar com ela e principalmente o quanto a gente precisa usar métodos que realmente funcionam pra gente poder desenvolver as competências que o nosso futuro exige. Por fim, das contas, competência é isso, é escolher aprender.
Mesmo quando o caminho não é o tradicional, mesmo quando você achou chato lá atrás, mesmo quando começa do zero, sem saber nada, competência é conhecimento. E esse conhecimento ele está muito disponível hoje nesse mundo tão tecnológico. Mas aí vem um segundo pontinho também, que é muito importante a gente ter, que no Café das Joias eu levei aquela cutucada, sabe? Que é o comportamento. O comportamento ele é o motor. Ele sustenta a competência. Ele não muda rápido, porque comportamento é hábito. É anos fazendo exatamente a mesma coisa, daquele mesmo jeito. É cultura, é ambiente, repetição, é crença. E aqui eu te digo que você pode saber tudo de organização e continuar sendo bagunceira. Você pode fazer 5, 10, 20 cursos de liderança e continuar centralizando todas as coisas apenas em você, não delegando, não inspirando pessoas. Você pode assistir vários e vários vídeos de produtividade todos os dias e continuar procrastinando o seu serviço para deixar fazer na última hora. Por quê? Porque não é a competência que te impede, é o seu comportamento. E aqui vem uma frase, talvez uma das mais importantes desse episódio. Às vezes, para chegar na sua visão, você precisa desenvolver mais o seu comportamento do que a sua competência. Porque comportamento é músculo, ele exige treino, consistência e decisão diária. É acordar 10 minutos mais cedo todos os dias. É assumir responsabilidades. É criar disciplina, é aprender a lidar com a frustração e é ter coragem de errar. E pensando em tudo isso, eu te pergunto e me pergunto também: quantas competências você tem? E quais comportamentos estão segurando você? Tem uma frase que eu gosto muito e com certeza você já deve ter ouvido falar, que é: insanidade é esperar resultados diferentes com as mesmas atitudes. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar essa frase um dia, mas infelizmente quase ninguém vive de acordo com ela. Porque a verdade é simples, você não vai chegar na sua visão daqui a um ano sendo a pessoa que você é hoje. Você não vai construir uma empresa maior com o mesmo nível de liderança, disciplina e gestão que você tem hoje. Você não vai realizar um grande sonho repetindo os mesmos hábitos que te trouxeram até aqui, nesse exato momento. E é aqui que entra o óbvio que a gente precisa repetir todos os dias até cansar. Visão só funciona quando você mexe nos seus recursos. Nós já estamos em dezembro. O ano está literalmente na porta de saída. E eu quero te perguntar com toda sinceridade aquela honestidade que realmente dói, mas que liberta. Se a sua visão continua distante, quais recursos você ainda não mexeu? Competência? Comportamento? Os dois? A sua visão não vai se manifestar só porque você escreveu num planner ou colocou a imagem lá no seu quadro dos sonhos. Você precisa construir a ponte, e essa ponte precisa ser feita de comportamento, competência e constância. E antes da gente fechar, anota aí 3 perguntinhas simples que podem mudar tudo. Qual é a minha visão, que é grande? Quais os recursos que me faltam hoje que eu preciso ir atrás? E o que eu posso começar a treinar amanhã, seja comportamento ou competência? Porque o próximo nível da minha vida exige uma nova versão de mim mesma. E essa versão não vai aparecer sozinha, eu terei que construí-la. E aqui entra a Carol Dweck, autora do livro Mindset, que eu já falei várias vezes, A Nova Psicologia do Sucesso, que explica exatamente por que alguns chegam na visão e outros não. Primeiro, ela fala que competência cresce quando você acredita que pode aprender. O mindset de crescimento transforma o não sei em ainda não sei. Quando você está aberto a aprender, você evolui muito mais rápido, seja num curso, num livro, num vídeo, num treinamento, tudo vira recurso. Mas ela também deixa um recado importante, que competência sem comportamento não te leva até a sua visão. E aí eu falo sobre o segundo ponto. Comportamento é onde o mindset realmente aparece. Não é sobre o que você sabe, é sobre como você age diante do que você sabe. Comportamento é persistir, é pedir feedback, é enfrentar o desconforto, é lidar com o erro, é não desistir. É lento porque mexe com as nossas crenças e emoções, mas é aí que a visão acontece. E o terceiro ponto é que visão exige comportamento de crescimento todos os dias. A competência ela até te leva na porta, mas é o comportamento que abre a porta. E a Carol resume tudo isso assim
em uma frase falando que o esforço é o caminho entre o seu potencial e a sua realização. E o esforço tem duas partes: aprender, que é a competência, e a agir de forma diferente, que seria o comportamento. Se a sua visão ela é grande e seus comportamentos pequenos, você não consegue atravessar a ponte entre o sonho e a realidade. E para mim, assim, para ficar ainda mais claro, eu pensei em 2 exemplos aqui enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, que é todo mundo conhece aquela pessoa que quer ficar em forma, que esse é o sonho dela. Mas normalmente essa pessoa não quer desenvolver um comportamento, ou seja, uma disciplina, nem uma competência, como um treino, ter uma alimentação certa e constância, claro. Logo, o resultado dela é que a visão nunca sai do papel. Ela procura métodos rápidos, às vezes, com efeitos colaterais. O que também, às vezes, não é 100% assertivo ao que ela esperava, sabe? Ao sonho realmente ideal dela. E o segundo ponto é que todo mundo conhece uma pessoa, às vezes, que quer crescer, que quer ter mais responsabilidades no trabalho, que quer chegar mais longe, ter um cargo mais alto, mas que nunca quer mexer nos recursos necessários, como aprender uma nova ferramenta, melhorar a organização, criar um hábito de estudar ou de se desenvolver melhor. Ou seja, essa pessoa pode até ter uma visão, mas os comportamentos dela não acompanham essa visão. Então, logo, ela nunca vai sair dessa mesmice, o que também estagna a pessoa em si, sabe? E aqui a Carol, ela fala uma frase assim que ela deixa no livro que é muito legal, que os seus comportamentos continuam pequenos, a sua visão nunca vai crescer. Por isso, eu te pergunto, qual recurso você vai desenvolver hoje? A competência? O seu comportamento? E o que você vai querer aprofundar ainda mais, sabe? Se esse episódio falou com você, não deixa de compartilhar com alguém que também precisa tirar essa visão do papel e transformar sonho em direção. E me conta lá no meu Instagram qual o primeiro passo que você vai ajustar para realmente estar no seu caminho. Ah, e se você ainda não me segue aqui no Spotify ou é inscrito no YouTube, aproveita para fazer isso agora, assim você não perde nenhum episódio que sai toda semana. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo e até a próxima!